Olá pessoal, bem-vindos. Hoje nós vamos estudar os pontos notáveis do triângulo e eu trouxe aqui uma palavrinha, bico, para facilitar você lembrar os nomes. Bico, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Uma palavra assim a gente chama de palavra mnemônica, que é uma palavra que te ajuda a lembrar, memorizar. Muito bem, vamos ver então esses pontos notáveis do triângulo: baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Vamos lá. O baricentro é o ponto de encontro das medianas. O que é a mediana? É o segmento que vai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. De um vértice ao ponto médio do lado oposto, de um vértice ao ponto médio do lado oposto. O ponto de encontro dessas três retas, chamadas medianas, é o baricentro, simbolizado pela letra G, porque ele é o ponto de gravidade do triângulo. Observe que esses risquinhos é para indicar que esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse segmento é igual a esse. Ponto de encontro das medianas, baricentro, tá? Depois, incentro. Estou seguindo a ordem do bico, tá? Incentro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas. Então, a reta que divide o ângulo ao meio é a bissetriz. Ela divide o ângulo ao meio, ó. Ela divide o ângulo ao meio. O ponto de encontro das três bissetrizes internas é chamado incentro. Depois, o circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. O que são as mediatrizes? São as retas perpendiculares. É a reta perpendicular ao lado. Veja aqui, por exemplo, esse lado. É a reta perpendicular ao lado, passando no ponto médio do lado. Quer dizer que esse segmento tem a mesma medida desse. Ó, a reta que passa no ponto médio do lado e é perpendicular ao lado. A outra, a reta que passa no ponto médio e é perpendicular ao lado. O ponto de encontro das três mediatrizes é chamado circuncentro. Depois vem o ortocentro, né, da palavra bico, o ortocentro. O que é o ortocentro? É o ponto de encontro das três alturas do triângulo. A altura é perpendicular, né? Ao lado, não é isso? Ó? Perpendicular, perpendicular. O ponto de encontro das três alturas chama-se ortocentro. E nós temos também um ponto chamado ex-incentro, que pode ser escrito assim, ou junto. Hoje, de acordo com a nova grafia, deve ser escrito junto. Ex-incentro é o ponto de encontro das bissetrizes externas. Agora, não é possível fazer encontrar as três bissetrizes externas, certo? Elas são divergentes, elas não são convergentes. Então, para que elas se encontrem, nós temos que tomar duas a duas. Então, veja, esse ângulo externo, formado por um lado e o prolongamento do outro, a bissetriz dele. E esse ângulo externo, formado por um lado e o prolongamento do outro. O ponto de encontro dessas duas bissetrizes, desses dois ângulos internos, é chamado ex-incentro, representado aqui por este pontinho, né? Tá certo? Então aí estão pontos notáveis dos triângulos: bico, certo? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro e esse chamado ex-incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes externas, duas a duas. Certinho? Então é isso por enquanto. Até a próxima, boa sorte. Obrigado.